Olá, queridos alunos do ensino médio, língua portuguesa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre produção textual. Então, quem é que já escreveu um texto, uma história, uma carta, um bilhete, um livro? Alguém aqui já escreveu um livro? Olha, que legal! E quem que desse grupo aqui tem Facebook, Instagram, Twitter? Alguém tem grupo no WhatsApp? O que acontece nesses grupos? O que acontece nessa troca de mensagens? São textos? São trocas de linguagens? São imagens? São histórias? São notícias? Olha quanta coisa e como a linguagem está presente no nosso dia a dia. Não precisa ler um livro para encontrar a linguagem está em todas as partes. Estão nas fotos, nas postagens do Facebook, nas postagens do Instagram. Então, quando eu escrevo algo no Facebook, quando eu escrevo uma mensagem, um comentário, não necessariamente eu faço hoje em dia uma postagem, mas eu posso comentar em alguma foto, em algum vídeo compartilhado, em alguma notícia compartilhada. Ao fazer esse comentário, eu estou usando linguagem? Eu estou escrevendo um texto? Eu estou deixando uma marca? E como é que eu estou deixando isso? Será que a pessoa que está lendo, ela está me entendendo? Será que eu escrevi bem? Será que eu me fiz entendida? Então, vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos dar uma olhada nessa produção textual, que não necessariamente quer dizer produzir um texto de início, meio e fim, uma história, uma resenha, um resumo, uma narrativa. São tantas as formas de se expressar a linguagem e a gente faz isso com tanta naturalidade. Mas vamos dar uma olhadinha melhor como tá a nossa escrita, como tá essa nossa produção. Será que a gente pode melhorar? Onde que eu posso melhorar? Então, vamos lá. Essa é a aula de hoje. Então, eu gostaria de ler um pedacinho da introdução do nosso livro didático que nós estamos trabalhando nesse conteúdo sobre produção textual dentro da língua portuguesa, que fala um pouquinho disso, dessa nossa vivência diária do uso das linguagens. Então, vamos lá. No mundo em que vivemos, a linguagem perpassa cada uma de nossas atividades, e é exatamente isso que eu me refiro. É sobre o Facebook, é sobre o WhatsApp, é sobre a leitura de um livro, é sobre as notícias que nós lemos, aquilo que nós encontramos nos jornais, aquilo que assistimos. Então, essa linguagem, ela pode ser coletiva ou individual. Elas podem ser verbais ou não verbais, como uma foto no Instagram. Nem sempre há uma legenda ali, então ao olhar aquela foto, algo foi comunicado, algo foi entendido. Ao se postar essa foto, também é uma mensagem que foi passada, é algo que eu quis transmitir para o meu público. E quem é o meu público? Quem é a voz? Quem é essas pessoas que estão me assistindo ou estão vendo a minha foto? O que elas estão interpretando? Então, essas linguagens verbais ou não verbais ou transverbais, as linguagens, elas se cruzam, elas se completam e se modificam incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do ser humano e suas formas de organização social. Então, muito interessante esse primeiro parágrafo sobre a introdução do nosso livro didático, abordando aí o uso das linguagens. Então, a invenção e a popularização do cinema, do rádio, da TV, isso nos conduziram à era da informação. Só que não parou por aí, né? Em virtude dos avanços tecnológicos, da informática,
O que aconteceu com essa evolução da informática? Houve uma aproximação entre vários povos e nações. Então hoje a gente se depara com um mundo globalizado. O que acontece lá na China? Vamos pensar um pouquinho sobre a época que estamos vivendo, a época que estamos vivenciando agora, sobre a pandemia, o Covid. Então, algo que começou tão longe daqui. Se nós formos pensar um pouquinho na geografia, olha onde fica a China. Se a gente olhar no mapa, como é longe daqui. E de repente aquela informação chegou tão rápido aqui, muito mais rápido que se tivéssemos que trazer um bilhetinho lá da China, ou de avião, ou de barco, ou a pé, demoraria muito para chegar aqui no Brasil. Então olha como esse avanço tecnológico aproximou os povos, aproximou as nações e fez com que as linguagens se cruzassem e se, vamos dizer, transportassem muito mais rápido, de uma forma muito mais dinâmica. E o impacto que isso tem no nosso dia a dia, que de repente algo que aconteceu tão longe daqui, como na China, chegou tão rápido aqui no Brasil. A informação chegou muito rápido. Então, dando continuidade à leitura do nosso parágrafo, com esse avanço em virtude da informática, essa aproximação dos povos e nações, ela é propiciada pela internet. Então essa rede internacional, né, de informação, de softwares, e de repente tudo isso ficou tão mais fácil, tornou o nosso dia a dia tão mais rico em termos de linguagens, de conhecimentos, de acessos. Então, pensando nisso, esse mundo em movimento e em transformação, os estudos de linguagem ou das linguagens tornam-se cada vez mais importantes, cada vez mais necessários e relevantes, porque por meio dessas linguagens, dessas trocas comunicativas, que interagimos com outras pessoas, que interagimos com as pessoas próximas. Então eu citei o exemplo do grupo. Quem tem um grupo de WhatsApp, um grupo de família, ou de amigos da escola, ou de amigos do bairro, né? O grupo, não sei, talvez tenha pessoas aqui que gostem de jogar videogame, então monto um grupo de uma discussão sobre jogos de videogame. Então, essa tecnologia, a internet, o Wi-Fi, fez com que a gente se aproximasse, mesmo que virtualmente, das pessoas, pela comunicação, pela linguagem. Portanto, quando falamos de produção textual, de escrita, de pequenos textos, de mensagens, tem dois elementos que são muito importantes, que caminham juntos nessa construção textual e que nessa aula de hoje nós vamos focar e vamos dar uma olhada mais aprofundada na coesão e na coerência. Coesão e coerência. O que será isso? Será que é uma dupla sertaneja? Ou de forró? Com certeza é uma dupla que dá muito certo quando é aplicada de forma correta nas nossas mensagens. Separando então um pouquinho a dupla, coesão e coerência, nesse primeiro momento vamos falar somente da coesão, que são esses elementos, esses conectores, esses conectivos que nos ajudam a organizar as nossas ideias, as nossas mensagens. O ponto principal da coesão são as regras gramaticais. Ixi, essa parte aí eu sei. Às vezes é um pouquinho chata, é um pouquinho penosa. Quando a gente pensa em regras gramaticais, vem aquela ideia de acentuação, vem os erros de ortografia, mas a gente não vai olhar muito para isso agora. Claro que tudo faz parte, todos esses elementos fazem parte de um todo,
Mas vamos olhar a coesão, e quando eu falo em regra gramatical, eu tô falando em palavras em específico. Vamos falar um pouquinho sobre os conectores, o que são os conectores e por que eles nos ajudam a conectar. Olha aí a palavra já diz, as ideias. Que palavras são essas? Quem são palavrinhas? Mas, e, além disso, portanto, todavia. Eu gosto de todavia é bonito. Mais que, concluindo. Lembrando que mas se escreve com M-A-S, porque às vezes é comum essa troca. Ao invés de escrevermos mas na mensagem, escreve-se mais. E também existe, mais também existe, mas quando se quer adicionar mais informações. Mas quando se quer dizer uma mensagem oposta, uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente, a gente diz mas e escreve-se mas. Então vamos dar uma olhadinha nessa mensagem aqui. Mensagem entre dois amigos. Os meninos venceram a partida de futebol. Ponto. Foram comemorar na lancheria. Ponto. Como é que poderia ter sido escrita? Será que precisava separar a mensagem? Escreveu uma mensagem curtinha, enviou, escreveu outra mensagem curtinha, enviou. Será que não dá para ter mandado uma mensagem só e ter juntado essas duas ideias legais? Porque os meninos ganharam, eles venceram a partida de futebol e comemoraram na lancheria. Será que daria para colocar um e juntando essas duas frases e transformá-la em uma única mensagem, dando uma continuidade, conectando essas ideias? Pessoal, vou colocar um exemplo de mensagem de WhatsApp. É uma mensagem aleatória, não é de ninguém que eu conheço, e só como exemplo mesmo, para a gente entender um pouquinho e ter uma imagem mais clara sobre a coesão, tá bom? Presta atenção no exemplo. E aí, deu para entender a mensagem? Deu sim. Nós entendemos. O nosso amigo encontrou o cachorro, ele tá feliz, ele tá sossegado, deu tudo certo. Mas a forma como ele escreveu essa mensagem foi uma forma tão afobada, tão praticamente sem respirar. Não havia nenhuma pontuação, nenhum conector. Não vamos concentrar nos erros ortográficos, lembrando que a ideia não é essa. Eu vou ler a mensagem da forma como eu leria se eu tivesse recebido ela no meu WhatsApp. Então, galera, acabei de encontrar meu cachorro, ok, tá beleza, ele tava meio assustado, mas consegui trazer pra casa. Tava morrendo de sede, de fome, agora posso dormir sossegado. Valeu pelo empenho e pelo quem passou as informações. Posso respirar agora? Vamos olhar essa mensagem com mais calma. Vamos reescrevê-la. Vamos ajudar o nosso amigo a escrever uma mensagem mais clara, usando os conectores, os conectivos. Talvez vamos apresentá-lo a essa aula de coesão. Então, com esse exemplo, a gente pode entender como a coesão é importante, como ela nos ajuda a escrever melhor, com mais calma, com certos respiros, sem ficar uma mensagem afobada, corrida, não tão clara, ficar mais bonita. Será que a gente pode dizer isso? Fica mais bonito? Então, nesse momento,
Vamos pensar juntos. É o momento que a gente para um pouquinho, analisa a mensagem do nosso amigo que encontrou o cachorro. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar juntos? Lembrando que isso é só uma ideia, é uma sugestão. O que eu vou apresentar agora é talvez a forma como eu reescreveria isso. Mas é uma atividade aberta, é uma atividade que conta muito com a contribuição de vocês. Então escreva nos comentários como que vocês reescreveriam a mensagem do nosso amigo que encontrou o cachorro. Então, já deu para perceber que esses elementos coesivos, a coesão, são essas palavrinhas, essas conjunções, esses pronomes, palavras que evitam a repetição, pronomes que retomam um elemento já mencionado. Essas palavras, elas fazem parte dos elementos coesivos. Então, analisando a mensagem, eu coloquei aí no vídeo uma opção, uma sugestão eu não vou nem chamar de correção, mas uma sugestão de melhoria na mensagem citada como exemplo, e eu vou explicar por que eu sugeri essas palavras. Então, primeiramente, eu iniciei a mensagem com o galera, né? A gente mantém é o tom que ele usa na mensagem, até porque a gente acredita que seja num ambiente um pouco mais, um grupo mais informal, talvez de comunidade, de um prédio ou de um bairro, que ele publicou talvez, né, o que essa mensagem faz a gente pensar, qual é o contexto dela. Ele estava procurando um cachorro que estava perdido, então fez alguma postagem nesse grupo pedindo ajuda para encontrar o seu animal de estimação. Então foi encontrado, então ele escreve essa mensagem de agradecimento em um comunicado dizendo que sim, né, encontrou o bicho, e apesar de vários fatores, no final deu tudo certo. Então o galera, uma vírgula ali ficaria legal, daria um bom tom à mensagem. Acabei de encontrar o meu cachorro, ponto, né? Tá completa essa frase. Apesar, então esse apesar dá essa ideia de adversidade. Eu incluí essa conjunção adversativa para dar essa ideia de que apesar de alguma coisa, então apesar dele estar assustado, eu consegui trazê-lo para casa. Então essa é uma ideia, são ideias adversas, né? Que passa essa mensagem, né? O bicho estava assustado, provavelmente com comportamento agressivo, até de não reconhecimento do seu próprio dono, mas apesar disso, eu consegui trazê-lo para casa. E então ele passa uma informação adicional que o pobre bicho, por que eu usei isso, pobre bicho? Porque ele estava assustado, ele estava perdido. Então, para não usar a palavra cachorro de novo, senão fica o cachorro assustado, o cachorro com fome, o cachorro com sede, eu optei por usar o pobre bicho. Mas, como eu disse, pode usar outras expressões. A ideia é evitar repetição, evitar que fique, né, naquela mesma, usando as mesmas palavras. Então vamos diversificar, né? Vamos usar outras referências que retomem essa mesma ideia do cachorro. O cachorro estava morrendo de sede e fome, ponto. Portanto, posso dormir sossegado. Agora eu posso dormir sossegado. Então, essa ideia do portanto, de ser algo conclusivo, ou também poderia usar um mas. Que outra forma eu poderia ter escrito isso? Mas seria importante colocar uma conjunção, um termo ali, que desse essa ideia de que apesar de tudo isso, está tudo bem e agora eu posso dormir sossegado.
A última parte da mensagem eu mantive. Há sim espaços para melhoramentos, mas num primeiro instante acho que a gente fica por aqui, analisando essa mensagem, entendendo a importância dos elementos coesivos, o que eles representam para organizar as ideias, para o momento que eu faço uma escrita, eu posso dar uma continuidade coesiva, que faça sentido. Então, aí que a gente acaba puxando a questão da coerência, porque para um texto ser coerente, para ele ter sentido, para ele ter uma lógica, eu preciso ter unidades coesivas que condizem, que complementem a minha ideia, ok? Então é isso. O que ficou entendido até aqui então sobre a coesão? Que a coesão é como articulamos as palavras, as frases, os parágrafos e o texto como um todo. E essa articulação se dá por meio do quê? Conjunções, advérbios, preposições, artigos e pronomes. São essas palavrinhas, esses elementos coesivos que nos ajudam a escrever um texto coeso. Lembrando, revisando, coesão textual. E aí, conseguiram praticar um pouquinho? Praticando o uso da coesão, da união de frases por elementos coesivos? Então, o exemplo que eu tinha dado, não rolou ir à festa, ponto. A chuva estava muito forte. Será que a gente poderia ter usado não rolou ir na festa porque estava chovendo muito forte? Eu poderia ter escrito como a chuva estava muito forte, vírgula, não rolou ir na festa? Eu vou aguardar a resposta de vocês nos comentários, ok? E o outro exemplo? Minha amiga não conseguiu apresentar o trabalho de geografia, ponto. Ela estava muito nervosa. Qual foi a sugestão aí? O que vocês acham que poderia ter sido melhorado nessa frase? Como que nós poderíamos ter utilizado essas palavrinhas que eu fico repetindo e falando, elementos coesivos, olha as conjunções, olha aí o léxico, as palavras que podem nos ajudar a unir ideias, os artigos, os pronomes. Aqui é uma repetição do pronome ela, que talvez poderia ter sido evitado. O que vocês acham? Minha amiga não conseguiu apresentar o trabalho de geografia porque estava muito nervosa. Olha aí, usando um porquê, une as ideias, fica tudo bem explicadinho. A amiga infelizmente não conseguiu apresentar o trabalho, mas quem sabe outro dia ela se prepara melhor e consegue apresentar. Não é verdade? Sobre a coesão, nós falamos muito sobre as conjunções, mas também existem outras palavras que ajudam a transformar o nosso texto mais coeso. Então, só para lembrar,
Coesão textual são as conexões gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. As palavras que realizam essas articulações gramaticais também são chamadas de conectores. São substantivos, pronomes, conjunções, preposições e etc. Não somente conjunções, existem outras palavras que também exercem essa função de conectores. São comuns nesse papel ainda palavras como isso, então, aliás, também, isto é, entretanto, e, por isso, daí, porém, mas, entre outras. Fica a dica. Mas, como que nós vamos enriquecer o nosso vocabulário? Como é que isso acontece? A leitura é um deles. Um olhar atento à nossa escrita também é outro. Eu vou colocar um outro exemplo, ainda sobre a coesão, de um texto que foi retirado do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então, é uma parte bem pequena dessa linda obra e vou retirar uma frase de lá para mostrar mais um pouquinho, mais um exemplo de como um pronome, dessa vez é um pronome, serviu como um elemento coesivo, que ele ajudou a articular as ideias. Beleza? Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem nos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Um com os outros, acho que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que não lhe dá sentido, princípio, meio e fim, mas como um álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo um sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de escrever sobre a alma, em cuja memória se encontram as coisas eternas, que permanecem. Então é isso. No trecho, talvez seja esse o jeito de escrever sobre a alma, por exemplo, o pronome demonstrativo esse é um conector. Ele retoma algo que foi desenvolvido previamente, algo que foi dito anteriormente. Sobre o método de contar fatos do passado, como um álbum de retratos. Só para citar esse exemplo do pronome esse como um conector. Pessoal, o que é muito importante salientar são as formas de comunicação. Quando nós estamos falando com alguém ao vivo, eu tenho vários recursos, né, da minha fala, eu tenho expressões faciais, entonação da minha voz. Se eu cometer algum erro, eu posso retomar, eu posso redizer, eu posso corrigir a minha fala. A pessoa vai estar ali na minha frente e ela vai poder perguntar sobre algo que não ficou muito claro. Então, há muitos recursos. Quando a gente fala de escrita, quando nós falamos de produção textual, a gente tem que pensar muito nisso. O nosso interlocutor, a pessoa que está recebendo a nossa mensagem, não está na nossa frente, né? Ela está do outro lado da tela, ou no celular. Como o nosso foco hoje é a mensagem celular, então tem que observar muito isso.
que a pessoa que está lendo a mensagem, ela não está lá na minha frente. Então, por isso que a gente fala muito sobre esses elementos coesivos, que sim, nos nossos grupos, né, entre amigos, há uma certa informalidade. Não vamos escrever da mesma forma que talvez escreveríamos para uma redação para o Enem, ou uma carta mais formal, ou uma apresentação de um currículo, né? Quando a gente tem que pensar nesse nível de formalidade e informalidade. Sim, estamos sendo mais informais nas nossas mensagens de texto, mas mesmo assim é importante passar uma mensagem clara, uma mensagem que seja coesa, por mais que use-se recursos de abreviações. Hoje em dia é tão comum usar o você, em vez de escrever toda a palavra, se abrevia por V e C. E também existem outros recursos na nossa escrita, na nossa textualidade, nas mensagens de texto, que nos ajudam também a expressar emoções, né? Existem certas até etiquetas, eu poderia dizer, que se as pessoas escrevem com letra maiúscula, dá essa ideia de quem tá lendo, tá gritando, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Se a mensagem toda foi escrita em letras maiúsculas, dá essa ideia que a pessoa do outro lado tá gritando. E outros recursos hoje em dia são os emoticons, que são aquelas carinhas que a gente pode adicionar à nossa mensagem, que dá essa ideia de emoção, pode complementar o nosso texto, né? Então são aí recursos da escrita no mundo das mensagens de celular, né, ao nosso favor, nos ajudando a passar uma mensagem mais clara. Os emoticons são os códigos de sentimentos. Nas comunicações orais, além das palavras, dispomos de muitos outros recursos para nos expressar. Os gestos, os movimentos, expressão facial, entonação, pausas e etc. Na linguagem escrita, entretanto, essas possibilidades são mais restritas e limitam-se a recursos como o negrito, as letras maiúsculas ou o itálico. Nas mensagens eletrônicas da internet, porém, encontrou-se o meio de introduzir as emoções no texto escrito, os emoticons. Os emoticons são códigos visuais que se integram à linguagem de base verbal da internet. Inicialmente construídos a partir da comunicação de alguns sinais de teclado, atualmente estão disponíveis em menus específicos, de modo que os internautas podem escolher o emoticon desejado num simples clique do mouse. Ufa, meio caminho andado. Então, olhamos bem detalhadamente para a coesão. E agora vem a próxima parte da nossa aula. Hello, coerência! Olá, coerência! Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois então, dando continuidade à nossa aula de hoje, eu comentei lá atrás que a coesão e a coerência formam uma dupla que dão muito certo na hora da produção textual e também na hora da compreensão dos textos. Todo o nosso trabalho até agora focou na coesão. E a coerência? O que é a coerência? Quais são os elementos que tornam um texto, uma mensagem de texto, já que estamos focando nos textos pequenos do WhatsApp, dos aplicativos? O que torna essa mensagem coerente? O que torna ela com um sentido lógico, vamos dizer assim, faz sentido
o que foi escrito, quando alguém me escreveu, mesmo que não seja coeso, que não tenha essa união que foi sugerido nos exercícios até então, mas faz sentido, tem lógica. Se alguém me escrevesse, acabei de ver uma árvore voando, faz sentido isso? A árvore voa? Agora, se tivesse sido dito, acabei de ver um pássaro voando, eu acho que faria mais sentido, não é verdade? Então é exatamente isso. A coerência está ligada diretamente com o sentido, com a lógica da mensagem. Quando se lê algo, entende-se, é lógico, faz parte de um contexto que para mim é entendido. Então vamos lá, vamos dar uma olhada um pouquinho mais aprofundada sobre a coerência textual, fechando aí a dupla coesão e coerência. Olha só, acabei de achar um exemplo bem legal sobre coerência. Eu vou ler essa parte para vocês e daí podemos discutir juntos, ok? Vamos lá, é um exemplo. O presidente George Bush está descontente com o grupo Talibã. Ponto. Estes eram estudantes da escola fundamentalista. Ok. Ponto. Eles, hoje, governam o Afeganistão. Ok. Os afegãos apoiam o líder Osama Bin Laden. Ponto. Este foi aliado dos Estados Unidos quando da invasão da União Soviética ao Afeganistão. Ok. Ninguém pode dizer que falta coesão nesse texto. Tem vários elementos coesivos que unem as ideias, fica bem escrito, mas o que a gente está falando mesmo é do descontentamento do presidente dos Estados Unidos com relação ao pessoal lá do Talibã, lá do Afeganistão. Hoje a gente está falando do grupo do Talibã que estudaram na escola fundamentalista. Ou é do povo do afegão? Ou é do Osama Bin Laden? Tem coerência isso? Deu para entender essa mensagem? Eu fiquei um pouco confusa, para falar a verdade. Tá bom, talvez esse exemplo não tenha sido muito prático, porque quem é George Bush? Talibã? Quem é essa galerinha? Afeganistão? Como assim? Onde é que fica? União Soviética? Nem existe mais. Então, vamos olhar para exemplos mais práticos do nosso dia a dia, das nossas mensagens. Como é que a gente pode tornar essa mensagem mais coerente, que faça sentido? Vamos tentar entender um pouquinho os exemplos que eu passei. Você não achou que as mensagens ficaram um pouquinho estranhas? Não gerou um certo estranhamento? Tá meio esquisito. Eu amo comer doces. Se alguém te fala isso, que continuação tu esperas? Que ela vai dizer que ela vai comer um brigadeiro? Que ela vai comer uma torta, um sorvete? Mas não, ela continua a frase como, por isso, vou pedir um pastel. Como? Eu gosto de doce, mas por isso eu vou pedir um pastel. Não faz sentido, não tá coerente. Está incoerente, na verdade. A outra frase é: adoro comer saudável porque engordo. Será que eu adoro comer saudável porque me faz bem? Porque comer rúcula, comer brócolis é saudável e me faz bem?
ou me engorda? Tá entendendo que não tem uma conexão lógica? Tem coesão, lembra? Olha só, adoro comer saudável porque engordo, até que ficou direitinho. Mas esse nexo da coisa. E a coerência? Pra onde foi? Onde é que ela tá? Hello? E a outra frase, eu estou morrendo de fome por causa do excesso de comida na minha geladeira. Tem tanta comida na minha geladeira e mesmo assim eu tô com fome? Ou será que a comida que tem na geladeira não é uma comida que eu goste? Tá entendendo que quando eu escrevo uma mensagem incoerente, algo que não faz sentido, ela gera dúvidas, ela gera estranheza. Quem tá lendo a minha mensagem, com certeza vai me perguntar: o quê? Pode me explicar melhor isso? Porque ficou muito confuso? Então, a gente estava falando da tautologia. O que é isso? São termos, expressões que a gente usa que geram uma certa redundância. Por exemplo, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Esses são exemplos de tautologia. Já numa mensagem ou num texto, quando que isso acontece e que torna o texto incoerente, que ele prejudica a nossa mensagem, não fica claro? Quando eu faço uso de repetições constantes, eu posso dar essa ideia de pobreza de vocabulário, que eu não consigo utilizar substituições ou achar sinônimos ou pronomes, aplicar pronomes para substituir um determinado termo. Então eu coloquei como exemplo essa da viagem para o exterior. É uma mensagem, talvez entre amigos, falando sobre os benefícios que se tem ao viajar para o exterior. Então a mensagem é a seguinte: eu viajo muito para o exterior e no exterior acabei fazendo muitas descobertas, já que no exterior tem-se mais liberdade de expressão. Então essa repetição de no exterior, porque lá no exterior e no exterior, torna o texto incoerente. Essa repetição, esse princípio da não tautologia, é exatamente isso que essa frase exemplifica, torna o texto incoerente. Um outro princípio dentro da coerência que é muito importante é o princípio da relevância. O que é isso? É o que é relevante, o que é importante na minha mensagem. Então, se eu comecei falando de algo como uma viagem, eu mantenho esse assunto até um ponto em que eu vá trocar a ideia. Eu não posso colocar na mesma mensagem uma informação sobre a viagem, sobre camelos, sobre elefantes e depois eu volto, falo de comida. Fica tudo muito incoerente. Então esse princípio da relevância é um lembrete para a gente manter a unidade textual. Então, se eu comecei a falar sobre uma viagem, eu sigo o assunto até terminar, depois eu troco o assunto. E esse princípio, ele é muito importante na produção textual. Se a gente pensar um pouquinho, sair um pouco das mensagens de texto, mas pensar numa redação, e principalmente para o Enem, para quem está se preparando, que é importante manter o mesmo tópico. Então, se foi solicitado um tema sobre o meio ambiente, que isso seja mantido em toda a minha produção textual, do início, do meio e ao fim.
Se essa coisa de ficar trocando de assuntos no mesmo parágrafo, fica tudo muito confuso, fica muito incoerente. E para isso, para exemplificar isso, vou fazer a leitura de um texto que eu achei muito interessante e que mantém isso, a unidade textual, a relevância e mesmo assim consegue passar, e por estar assim, tão coerente, mantendo tanto a relevância do assunto, passa uma mensagem muito legal. Então, para exemplificar melhor a questão da relevância dentro da coerência, quando se escreve uma mensagem, e principalmente um texto, como é importante manter essa relevância sem misturar os assuntos, saber quando se quer então inserir um novo assunto, quando pausar, colocar um ponto final, iniciar um novo parágrafo, mas como é importante manter essa unidade textual. Então eu vou ler um texto que eu achei muito interessante. Ele está dentro desse livro das linguagens, que está lá na bibliografia para vocês quiserem conferir depois o material completo. E ele fala sobre esse texto, é uma produção textual, um relato pessoal, e deixa muito claro essa linha única de pensamento, essa unidade que se mantém ao longo do texto. Então vamos lá, vamos ler comigo. O nome do texto é O Velho Canivete. Já ganhei vários presentes, mas acho que, se alguém me forçasse a escolher o melhor presente que já recebi, eu ficaria mesmo com o canivete suíço que meu pai me deu 11 anos atrás. Não é um canivete qualquer, é daqueles gordos, com dezenas de ganchinhos, serrinhas, lâminas, com caneta, pinça, lupa, tesoura e alicate. Ele ainda veio num estojo de couro com lápis, pedra de amolar, band-aid e kit de costura, lixa e outras coisinhas. Um espelhinho acompanhado de um papel com código Morse. Sim, para eu me comunicar refletindo a luz do sol em caso de naufrágio, ou terremoto, ou tsunami, sei lá. O canivete já me salvou de várias. Ele já passou por umas boas, e isso fica claro que se mexe nele. As articulações já não estão tão suaves. As molas endureceram, muitas peças estão tortas e não encaixam direito. A caneta sumiu, os band-aids suíços acabaram, as agulhas de costura estão com as pontas pretas de tanto serem colocadas na chama para esterilizar antes de serem usadas para extrair espinhos. Apesar de ser de inox, há marcas de ferrugem por toda parte. Enfim, tudo nele dizia: está na hora de comprar um canivete novo. Pois é, hoje em dia existem canivetes espetaculares, até com recursos eletrônicos, lanternas, pendrives e sei lá mais o que. Aí comecei a lembrar a origem daquelas marquinhas. A cada uma delas me transportou para um lugar. Cada uma era prova de que aquele canivete viveu, de que consertou bicicletas, tapou buracos de botas e ajustou óculos, de que ele estava em todos os cantos do mundo e tomou banho de mar, de óleo de peixe em conserva, de molho de tomate, de vinho vagabundo. E me lembrei de que quando ganhei o canivete de presente, eu estava de saída para a minha primeira longa temporada fora de casa. 9 meses na estrada de mochila nas costas. E, como meu pai não podia ir comigo, aquele foi o melhor jeito que ele teve de me dizer: quer uma força? Fui buscar uma escova de dentes velha e uma lata de querosene e comecei a limpar as entranhas dele.
foram umas 2 horas de trabalho, esfregando, desentortando, enxugando. Não dá para dizer que o canivete ficou novo. As marcas continuam lá e vão continuar sempre, mas acho que ele está pronto para a próxima. E esse é o texto do Velho Canivete. Vocês viram como o autor ficou falando o tempo todo do canivete, mas ao mesmo tempo ele traz as experiências, as vivências, as histórias que ele passou com aquele canivete. Então o texto, apesar de se manter na sua unidade, na sua relevância, que é o canivete suíço que ele ganhou do pai, ele consegue trazer várias outras experiências. A gente consegue visualizar o canivete, enfim, abrindo uma lata de tomate, consertando uma bota. Então o texto fica coerente, ele fica rico e extremamente bonito. E agora, diante de tudo isso que nós vimos sobre coesão e coerência, que as duas andam juntas, será que uma é mais importante que a outra? Será que existe um texto coerente sem coesão? Um texto com coesão sem coerência? Será que há prioridade nisso? Então, essa é uma pergunta e eu vou ler uma parte, um trecho de um texto aqui do nosso livro, que é a seguinte pergunta: pode haver coerência sem coesão? Pois é, há textos que se organizam por justaposição ou com elipses e, mesmo assim, podem ser considerados textos por seus leitores ou ouvintes, pois constituem uma unidade de sentido. Como exemplo de que pode haver coerência sem coesão, vamos dar uma olhadinha neste poema do poeta Paulo Leminski. Sobressalto. Esse desenho abstrato. Minha sombra no asfalto. Então, nesse poema não tem nenhum elemento coesivo, não tem nenhuma daquelas palavrinhas que a gente falou, não tem conjunção, não tem pronome, não tem nem vírgula. Mas mesmo assim, ele é um texto coerente, ele faz sentido. Obviamente que estamos falando de uma linguagem literária aqui, um poema, então também há essa liberdade de dizer, de brincar com as palavras, mas também pode ocorrer textos do nosso dia a dia sem elementos coesivos, mas que façam sentido, que ao lermos nós entendemos a mensagem. Não é uma constatação, não é nem para dizer que um é mais importante que o outro, lembrando e reforçando que as duas, esses dois elementos, coesão e coerência, devem caminhar juntos. Nem sempre há um espaço como esse do poema citado que faz sentido. Então, na dúvida, usa os dois. Então, só para terminar nossa aula de hoje sobre coesão e coerência, eu gostaria só de fazer uma nota perante todo esse conteúdo que nós estudamos, lembrando que a escrita ela é diferente da fala. Mesmo em mensagens de texto, em grupos de família, entre amigos, nós temos que observar que a escrita ela é diferente da fala. Não podemos e nem devemos escrever da mesma forma que falamos, porque nós corremos o risco de sermos mal entendidos, da mensagem não ser compreendida. Então é importante sim escrever com atenção, observar aí a coesão, observar
a coerência, se fez sentido o que eu escrevi, porque ao receber essa mensagem, a pessoa do outro lado, ela vai emitir uma resposta, ela vai responder de alguma forma. E será que essa resposta era o que eu estava esperando? A resposta, ela depende da primeira mensagem, se ela foi uma mensagem clara. A partir daí, vão surgir respostas coerentes, que fazem sentido com a linha da conversa, né, da mensagem. E é importante também fazer uma reflexão sobre a escrita, que até então, até o surgimento, vamos dizer, desses aplicativos, dessas novas tecnologias de comunicação, nós não escrevíamos com tanta frequência, não fazia parte da nossa rotina diária. Sim, escrevíamos cartas, escrevíamos bilhetes, sem uma lista de compras. Sim, pessoas com mais habilidades para escrita escreviam livros, artigos. Então, para uma preparação para um vestibular, um Enem, sim, havia assim, um treino para a escrita de uma resenha, de uma redação, uma narrativa, mas isso eram momentos isolados e não faziam muita parte do dia a dia. E com o surgimento desses aplicativos, né, aqui obviamente eu estou enfatizando o WhatsApp, a escrita começou a fazer parte do nosso dia a dia. Diariamente nós escrevemos. Então vamos olhar para isso, vamos pegar essa oportunidade que a escrita está tão em alta e melhorar nossa escrita. A escrita, ela é um ato de prática. À medida que vamos praticando, à medida que vamos melhorando, vai ficando cada vez mais natural em nós o escrever bem. E eu não estou falando em escrever difícil ou um vocabulário mais rebuscado, mas um pouco melhor, né? Então ficam aqui as nossas dicas, a nossa aula encerra por aqui. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o desenvolvimento da escrita de vocês, que eu tenha conseguido fazer com que vocês reflitam sobre a importância de coesão e coerência, que busquem materiais para aperfeiçoar a sua escrita, ou seja, pelas regras gramaticais, dando uma olhadinha nas regras. A gente tem hoje em dia à disposição toda essa gama de materiais, né, no mundo virtual, como o YouTube, assuntos do que quiser aprender tem lá. Então tem muito material de produção textual, de outros professores, com talvez uma outra abordagem. Então vamos fazer uso desses recursos, não só para vídeos engraçados, para comédia, mas vamos também fazer uso desses recursos, dessas pessoas que disponibilizam tantos materiais online para enriquecer a nossa escrita, para melhorar a nossa escrita, que com certeza um pouquinho a cada dia vai melhorando e vai ficando um processo cada vez mais natural, o escrever bem. Tá bom? Obrigada por ter assistido, e em seguida eu divido com vocês as referências bibliográficas, o material que eu usei, os recursos onde eu fui buscar informação para criar essa nossa aula. Ok? Obrigada. Tchau, tchau.